A graça e a paz, queridos irmãos, em Cristo Jesus. Muita alegria hoje podemos trazer mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema que estaremos trabalhando hoje encontra-se na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, aos Tessalonicenses. E o tema é Paulo explica a sua ausência. Algumas características da cidade de Tessalônica, que na época de Paulo era um importante ponto comercial da província romana. Então era uma cidade que tinha grande visibilidade, tá certo? Era governada por magistrados, era tipo um conselho que o governo de Augusto estabeleceu naquela cidade, de localização estratégica. E ela tinha uma população de judeus muito grande, numerosa mesmo. Então o monoteísmo étnico do judaísmo atraiu os gentios que haviam se desencantado com o paganismo grego. E de lá dava para ver o Monte Olimpo, de onde tinha todos os deuses ali, e o panteão grego. Então, assim a gente tem pelo menos uma perspectiva da época, em que Paulo ele trabalhou ali com os Tessalonicenses. Paulo amava demais os Tessalonicenses, a gente vai ver isso aqui no nosso estudo de hoje. Gostaria que os amados irmãos pudessem observar 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 17 e Tessalonicenses capítulo 3, verso 13. Então, verso 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. O verso 13 do capítulo 3, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos oriente, nos dê a capacidade de compreender a sua palavra através do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse momento, colocando as nossas vidas diante do Senhor e te pedindo perdão pelos nossos pecados. Assim tudo nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Então nós podemos observar que Paulo ele vai abrir o seu coração no exercício do seu ministério. Então o texto também vai servir para todos nós, para nós cristãos, que em geral possamos conhecer um pouco do coração de um pastor, de um verdadeiro. Serve também para delimitar, estabelecer um modelo adequado. A todos que pretendem ministrar na igreja do Senhor, todos aqueles que almejam ministrar na casa do Senhor. Vamos do ponto de vista do apóstolo identificar 3 verdades no que diz respeito a Deus e também acerca dos homens. Então, a primeira verdade que nós podemos destacar: homens de Deus estão sujeitos a frustrações. No verso 17 a 20, a gente pode fazer essa leitura. Desculpem. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não me pediu. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou a coroa da glória? Porventura não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Em outras traduções, a nossa alegria. Então a gente vê aqui a referência do discurso de Paulo é o amor. Paulo ele faz um discurso de amor pelos irmãos. Havia um desejo de conviver com eles. Havia um desejo de estar mais perto deles. Mas dificuldades maiores do que a capacidade de superá-las não permitiram isso. Então a gente observa aqui no texto que no verso 18, pelo bem que quisemos uma e outra vez e ter convosco,
pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Por isso Paulo estava triste nas lutas. Então faz parte, né, do ministério, né, de Paulo e de tantos outros, muitas vezes, a frustração. Então todos nós estamos sujeitos a ela. No verso 17, observamos que Paulo nos deixou com muita relutância. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, privados, retirados, né, de vós, por um momento de tempo, de vista, mas não de coração. Então, de coração, ele estava sempre com eles, mas, né, fisicamente, eles foram privados, né? Ele deixou, né, Tessalônica, deixou os irmãos ali, mas com relutância. Não se conformava que teve que sair de Tessalônica por conta dos judeus. Como eu disse antes, havia uma grande quantidade de judeus ali em Tessalônica. E Paulo, ele não queria deixar ali os irmãos naquele momento, mas por motivos maiores, né, ele não pôde superar, então ele teve que se ausentar. E por isso ele ficou triste. E a gente vai aprender então nesse momento que homens de Deus estão sujeitos a frustrações. A primeira verdade que a gente pode observar: 3 são as possíveis causas da falta da visita tão sonhada. Paulo queria voltar lá, queria continuar lá, queria vê-los novamente, mas não foi possível. 3 causas podem ser possíveis. Elenquei aqui as 3. Poderia ser a falta do empenho do obreiro, do missionário, mas não era o caso do apóstolo Paulo. Ele queria muito ir vê-los, queria muito, tanto que o texto diz que ele não estava ausente deles do coração. Tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Então ele queria ver. Não foi o caso de falta de empenho de Paulo. Pelo contrário, Paulo se empenhou muito, mas não pôde ir, né? Poderia ser o sistema, o mundo, no caso o mundo ali, os judeus, né, dali de Tessalônica, poderiam ser também um dos motivos de impedi-lo de voltar ali para ver os irmãos. E poderia ser o próprio Satanás, que a gente viu pelo verso 18, que é escrito aqui: pelo bem que quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Então foram 3 possíveis causas da falta dessa visita tão sonhada, tão querida, né? Paulo desejava tanto lá em Tessalônica. O segundo momento que podemos extrair aqui do texto: homens de Deus, né, precisam de parceiros de ministério, né? Então a gente vê em 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 10, e eu vou apenas, vocês podem ler em casa todos os versículos, mas os primeiros eu posso ler para os irmãos. Pelo que, não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas, e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então a gente vê que ele tinha um cooperador, ele tinha ali quem estava junto com ele. Nenhum ministro de Deus, nenhum obreiro do Senhor pode fazer tudo sozinho. Então, homens de Deus precisam de parceiros de ministério, aqueles que vão caminhar junto, aqueles que vão ajudar nas horas difíceis, aqueles a quem pode ser enviado. Nenhum de nós pode realizar a obra sozinho e de forma solitária. Então, Paulo tinha cooperadores. Imagine como seria difícil se ele fosse sozinho para fazer tudo. E Paulo, ele dividia o ministério com o trabalho. Paulo era fabricante de tendas para se manter e não se fazer pesado a igreja. Todas as figuras bíblicas nos ensinam acerca da natureza essencial da igreja. Tratam dessa pluralidade. A igreja é plural e é interdependente. Talvez seja um dos grandes desafios hoje dentro das igrejas trabalhar nessa forma, né? Com uma pluralidade, com uma diversidade, né? E um dependendo do outro, ter essa interdependência
de ministério. E como exemplo nós temos a figura do corpo de Cristo, né? A Bíblia nos apresenta 1 Coríntios 12, 12 a 30, né? Ali tem a comparação com o corpo, né? Como o corpo funciona, todo ajustado, né? A mão não pode dizer para o pé que vai sozinha, então o corpo ele age, né, em conjunto, age em conjunto. Isso traz uma ideia de mutualidade. Devemos agir de forma aonde a nossa mutualidade uns aos outros seja uma evidência. Por isso que homens de Deus precisam, né, de parceiros, de ministério, de cooperadores. Terceiro ponto, homens de Deus aprendem a dar a honra devida ao Senhor. Nós aprendemos que toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor. Não podemos fazer tudo na igreja, né? Mesmo que a gente quisesse, mesmo que a gente tenha boa vontade e até habilidades, né? Você pode ter muitas habilidades, muita vontade mesmo, habilidades até evidentes, notórias, que todos possam até ver as suas habilidades, mas você não pode fazer tudo só. Não tem como a gente fazer isso. Mas tem algo que a gente sempre pode fazer e que hoje em dia talvez a gente não tenha feito muito como a gente poderia, que a gente pode orar, né? A gente pode orar em favor da igreja. Isso é fundamental, né, para quem quer que a igreja avance, para você que é um homem de Deus e uma mulher de Deus, é necessário que a gente precise aprender a dar a honra devida ao Senhor. Então aí você entende que nem pode fazer tudo só, e mesmo que você tenha boa vontade e boas habilidades, não dá. A honra pertence ao Senhor. Então você pode orar. Você pode fazer uma oração constante. Veja aí capítulo 3, verso 10. Orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. A gente vê oração constante nesse versículo, tá certo? A gente vê uma oração intensa, certo? Orando dia e noite, orando abundantemente, né? Intensidade e a todo momento, dependente, né? Para que possamos ver o vosso rosto e supramos que falta a vossa fé, né? Uma oração dependente e uma oração objetiva. Então isso a gente pode fazer pela vida da igreja. A gente pode concluir, né, dessa pequena lição da seguinte forma: precisamos viver perseverantes. Era isso que Paulo estava passando para os irmãos em Tessalônica. Precisamos viver perseverantes em meio às tribulações, né, de forma santa e irrepreensível, em um mundo cheio de pecado, para glorificar o nosso Deus e nosso Pai. Esse ano tem sido um ano muito difícil, tem sido um ano de grandes desafios, um ano onde a gente não esperava passar por tantas coisas que passamos, mas nós precisamos continuar perseverantes, né, crendo no nosso Deus, confiando em Jesus Cristo e sabendo que nós precisamos trabalhar de uma forma, né, mútua. Paulo, ele estava ausente, mas ele estava presente de coração naquela comunidade de fé. E ele não estava só, ele tinha cooperadores. Embora ele tinha boas habilidades, ele não podia estar lá, mas ele podia estar orando pelaquela comunidade, pelaquela igreja. E assim nós também devemos fazer hoje. Eu gostaria de deixar para a nossa querida igreja, para os nossos irmãos, né, aos nossos professores, eu gostaria de trazer um muito obrigado, né, pela disponibilidade de vocês durante todo este ano, né, fazendo os vídeos, as lições, né, vencendo, né, a timidez que a gente muitas vezes tem, né, para falar de frente a uma câmera, seja ela de celular ou não. Mas fica aqui do pastor, né, o agradecimento a todos os nossos professores, ao Ministério da Educação Cristã, que vem trabalhando com a gente para que a gente possa sempre ter a nossa escola bíblica dominical. Esperamos no ano que vem podemos retornar de forma presencial com toda a nossa igreja, assim se o nosso Deus nos permitir. Então fica para os irmãos
Feliz Natal, né? Que Deus abençoe a todos vocês e um muito obrigado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.